Muito boa tarde para você neste fim de tarde de terça-feira, agora às 5 horas e 8 minutos. Faz 30 graus em Campinas no momento, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Vamos dar uma olhada nos destaques de hoje? A gente começa aqui com a Câmara. Ontem na sessão, os vereadores votaram 9 projetos. Aprovada na legalidade a proposta que isenta a Associação Comercial e Industrial de Campinas do pagamento do IPTU. No mérito, os parlamentares aprovaram a criação de taxas para empreendimentos imobiliários de grande porte. Já é lei e vai ter multa. Nova alteração impõe sanções para estacionamentos que não cumprirem a cobrança por tempo de permanência. Comissão de Constituição e Legalidade discute emendas ao projeto que permite à Coab fazer parcerias com empresas privadas para a construção de habitações populares. Campinas vai ter a 9ª edição do Congresso do Parkinson para os pacientes e também para os familiares. No esporte, o Renata Valinhos está de volta à divisão de elite do vôlei. E no quadro semanal, vamos para a água. Você vai conhecer já já o wakeboard. Os vereadores votaram ontem na sessão 9 projetos. Entre os aprovados está a matéria que concede isenção do IPTU para a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Ainda falta a segunda votação do projeto, que deve ser na próxima semana, mas vamos ver como foi a discussão dessa proposta ontem. O plenário da Câmara aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do Executivo, que dá isenção e remissão do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, aos imóveis da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, sob o argumento do caráter social que a entidade desempenha na cidade. O vereador Zé Carlos, da base governista, diz que o projeto corrige um decreto da gestão Isalene Tiene na Prefeitura. Desde a época do Orozimbo Maia, a ASIC sempre foi isenta de pagamento de IPTU e ISSQN. E na gestão da Isalene, ela fez um decreto cobrando. Então, o que a ASIC fez? Ela pediu remissão desses débitos, porque através desse decreto a ASIC tem o direito de ser isenta. Então, nada mais justo do que o prefeito Jonas Donizete está fazendo, dando a isenção, a remissão desses débitos. Para o parlamentar, a isenção do IPTU para a ASIC não vai causar impacto na arrecadação do município. Nenhum dano mesmo, porque não é uma coisa exorbitante, é uma coisa... não é uma quantia elevada, é uma quantia pequena e que está fazendo justiça. A vereadora Mariana Conte, da oposição, criticou o fato de o projeto ser votado em regime de urgência e questionou a ausência do debate em assuntos que, segundo ela, causam distorções na arrecadação entre os diversos setores da sociedade. Esse projeto que vai à votação, um projeto que dá isenção para os imóveis da ASIC, isenção de IPTU e dá uma remissão, ou seja, perdão das dívidas, numa dívida que chega a 3,38 milhões de reais. 10 dias depois, apenas 10 dias depois, dessa casa ter votado o aumento do IPTU. Então, você aumenta impostos, aumento do IPTU e do ITBI, inclusive. Você aumenta impostos para um setor e você perdoa dívidas para um outro setor. E outro projeto do prefeito Jonas Donizete, que os vereadores aprovaram ontem, cria 2 taxas para empreendimentos imobiliários de grande porte. Essas taxas seriam para a INDEC produzir estudos sobre o impacto que essas construções trazem para o trânsito da cidade. O projeto de lei de autoria da Prefeitura cria 2 taxas para empreendimentos imobiliários de grande porte que impactem no trânsito da cidade. As taxas são para serviços da INDEC para a produção de estudos sobre essa análise do impacto. O presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, um dos grupos que deu parecer da proposta, falou no intervalo regimental e defendeu a matéria. Hoje, para se fazer empreendimentos não imobiliários, mas sim empreendimentos de grandes empresas, onde vai gerar tráfego, é necessário. E nós não podemos, de maneira alguma, achar que o município vai ter que custear uma coisa que é particular.
Isso é uma coisa muito lógica e nós acatamos e gostamos até e queremos que vire lei para que nós possamos ter a garantia de que não teremos mais demandas judiciais em Campinas. A proposta foi aprovada com 5 votos contrários e agora segue para a sanção do prefeito. O vereador Jorge Schneider reforça que a lei vai ser aplicada para empreendimentos de grande porte e a taxa vai variar de R$ 830 até R$ 2.490. Aqueles que querem fazer a sua residência não terão esse tipo de problema, aqueles que vão construir unidades habitacionais que nós precisamos tanto em Campinas não terão esse problema, mas sim aqueles que querem fazer de repente uma indústria com área de 5, 6 mil metros quadrados, é necessário um estudo, sim, um estudo de impacto para que nós possamos ter, e também não é uma taxa exorbitante, porque girará na faixa de R$ 800 um estudo desse. Reforçando, agora só falta a sanção do prefeito para que esse projeto se torne lei. E no dia 22 de novembro entra em vigor a lei que determina que os estacionamentos cobrem apenas pelo tempo de permanência do cliente. Fica proibida a cobrança de hora cheia. O autor desta lei, o vereador Zé Carlos, já apresentou uma emenda que impõe multa para quem descumprir a regra. A Lei 15.490 foi sancionada no dia 21 de setembro e publicada no dia seguinte no Diário Oficial. A proposta de autoria do vereador Zé Carlos proíbe os estacionamentos de arredondarem o preço na hora da cobrança. O consumidor deve pagar apenas o tempo em que permanecer no local. Agora, uma alteração aprovada na legalidade pelos vereadores e também de autoria de Zé Carlos impõe sanções para quem descumprir a nova regra. Nós estamos fazendo essa emenda, então tem que ser através desse projeto, para que não pare dúvida que, ao cometerem essas irregularidades, então nós fizemos constar, de acordo com o artigo 56 e 57, para que não haja questionamentos na justiça, e colocamos ali especificamente qual é o valor dessa multa, que varia de 200 UFIX até 3 milhões de UFIX nas reincidências. A lei passa a valer a partir do dia 22 de novembro. O período serve para a adaptação dos estabelecimentos. A legislação não muda a regra para os estacionamentos que cobram por período, como é o caso dos shoppings. A fiscalização vai ser feita pelo PROCON. Nós, quando fizemos essa lei, foi devido a várias reclamações que se pagava por aquilo que não era utilizado. E como vai ser o PROCON o que vai fiscalizar, eles pediram para que a gente colocasse esse adendo na lei, colocando conforme preconiza a lei do Código de Defesa do Consumidor, para que não pare nenhuma dúvida. A lei estabelece um sistema para a cobrança com base no valor da primeira hora. Os donos dos estabelecimentos devem receber o valor que corresponder ao valor da hora cheia, dividido por 60 minutos vezes a quantidade de minutos de permanência. Falta ainda a segunda votação dessa emenda ao projeto, mas reforçando então que a lei passa a valer mesmo a partir do dia 22 de novembro e a fiscalização vai ser feita pelo PROCON, que atende pelo telefone 151, está aí na sua tela. A Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara discutiu ontem, em uma reunião extraordinária, emendas ao projeto de lei do prefeito que permite que a Coab faça parcerias com empresas privadas. Para analisar emendas ao projeto de lei sobre empreendimentos habitacionais de interesse social, a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade se reuniu na tarde desta segunda-feira. Presidida pelo vereador Zé Carlos, foram votados pareceres contrários a uma emenda do vereador Marcos Bernardelli, uma de autoria de Pedro Tourinho e 3 do vereador Gustavo Peta. 11 emendas, também de autoria do líder de governo Marcos Bernardelli, receberam pareceres favoráveis e foram aprovadas. O presidente falou sobre a importância da votação das emendas. Tá, uma vez que eu acho que é muito salutar essas emendas virem, principalmente porque nós já temos conhecimento do plano diretor que está nessa casa e que a gente fez algumas citações de mudanças no projeto que ora discutimos e por isso foram apresentadas essas emendas. O relator dos pareceres foi o vereador Vinícius Gratti. Elas vêm no sentido da adequação do projeto, por conta da audiência pública que foi feita aqui nessa casa, também para consolidar a questão juntamente com o plano diretor, de forma que
ficou então contemplado que até 30% será a faixa 1, também contemplada a questão do crédito cooperativo e associativo, e também as contrapartidas para até 200 unidades, onde haverá isenção, além de outras mudanças técnicas que as emendas complementam. Com isso, eu acredito que, naquilo que foi discutido e foi fechado questão na audiência pública, as emendas favoráveis, elas dão aí o total respaldo para a continuidade do trâmite do projeto de lei. Todos os membros da pasta seguiram o parecer da relatoria. O autor das emendas aprovadas se absteve da votação por ser o signatário das mesmas. Se nem tudo ou quase tudo que se disse na audiência pública for aí adequado. Em virtude também do próprio plano diretor e da própria lei de uso e ocupação do solo que virá mais adiante. Eu acho que nós estamos realmente arredondando, não vamos ter que nem realizar nenhuma modificação futura, vereador Carlão, e aquilo que nós palavreamos aqui na audiência pública fora contemplado. Então, fica aqui os agradecimentos e a compreensão dos novos vereadores pela designação dessa reunião extraordinária. Muito obrigado. No encerramento do encontro, o vereador Carlão, do PT, ressaltou a importância de respeitar o Estatuto da cidade. Que esse projeto ele pode dar certo se nós tivermos a capacidade de fazer com que os instrumentos que hoje constam no Estatuto da cidade forem aplicados corretamente, sem a gente deixar para trás, porque é um projeto que pode vir dar certo, mas os instrumentos do Estatuto da cidade ele tem que estar adequado, tem que ser aplicado na medida em que a gente queira fazer com que esse projeto tenha sucesso. 2 projetos de lei para a classe dos radiologistas entraram em votação durante a reunião ordinária de ontem. Um foi aprovado, o outro, que tramitava em regime de urgência, teve essa urgência retirada, então vai passar por estudos das comissões aqui do Legislativo. 2 projetos de autoria do vereador Carmo Luiz entraram em votação na última reunião ordinária. A primeira proposta, que institui o dia 8 de novembro como Dia Municipal do Técnico em Radiologia, foi aprovada em turno único de discussão e votação. É uma demanda que chegou ao nosso gabinete através do sindicato, através do Conselho de Radiologistas, e esta demanda logo percebemos que ela era legítima, era necessária. É uma data muito importante que será conquistada pela nossa categoria aqui na região de Campinas, o dia 8 de novembro, porque isso mostra a conscientização da população, dos vereadores e demais autoridades sobre a importância desse profissional dentro da saúde, desse profissional trabalhando em prol da população. O segundo projeto de lei foi retirado de pauta para novas discussões. O texto da norma determina que apenas pessoas com diploma de técnico ou tecnólogo em radiologia podem atuar na profissão. Atualmente, as vagas de emprego do setor também são preenchidas por biomédicos e técnicos em saúde bucal. Percebemos aí que é necessário um debate, vamos tratar este tema numa audiência pública, onde teremos aí o apoio de todo o grupo, de todas as pessoas, e quem sabe levaremos para frente um projeto que consideramos uma demanda muito importante deste grupo de trabalhadores que são fundamentais dentro da nossa sociedade. Eles não têm formação radiológica, nós temos 1.200 horas no mínimo de teoria e mais 600 horas de estágio para poder manipular um aparelho de radiação ionizante. O técnico de saúde bucal não tem, o biomédico também. Então há uma invasão no mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Mas o ponto crucial é a saúde do paciente que ele está colocando em risco por não conhecer como é que funciona a radiação. A área está sendo invadida por outras profissões que não têm conhecimento da NR32 nem da portaria 453, expondo o paciente em risco à sua saúde e à alteração do seu DNA pelos raios-x, radiação ionizante. E antes da gente ir para o intervalo, um recado importante, principalmente para nós mulheres, viu? Amanhã, a Federação Paulista de Futebol, em parceria com o time da Ponte Preta e outras organizações, eles realizam a campanha Marque Este Gol, que é parte do Outubro Rosa. Uma carreta que vai ser posicionada lá na frente do estádio Moisés Lucarelli vai realizar exames de mamografia de graça. Para fazer o exame, é só se inscrever no marquesegol.com.br.
Lembrando que o câncer de mama é o mais diagnosticado na nossa cidade, segundo a Unicamp. E uma pausa agora, já já a gente volta com o quadro semanal de esportes que hoje cai na água para mostrar o wakeboard, uma modalidade que surgiu recentemente. Nós voltamos em 2 minutos. Levar o Pedro ao dentista, levar a Mel ao veterinário e o que mais mesmo? Ah, disso eu não posso esquecer. Você, mulher, que cuida de tudo e de todos, lembre-se de cuidar de você. Consulte o seu ginecologista regularmente e siga as orientações. A prevenção do câncer de mama é o ano todo. TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou falar para você algumas dicas de segurança quando você está no seu veículo. Preste sempre atenção aonde você vai estacionar. Se o local está bem iluminado, se é um local que as pessoas ali ao redor podem inclusive auxiliar no caso do seu veículo ser produto de furto, ou seja, se alguém chegar lá e tentar abrir seu carro, alguém vai ligar diretamente para o 90. Preste atenção quando você for chegar na sua casa, quando você for sair. Se houver pessoas estranhas que estão ali, ligue imediatamente para a Polícia Militar. Converse com o seu vizinho, converse com a pessoa de confiança que mora próximo à sua casa. E, verificando alguma situação que chame a atenção, ligue para o 90. Polícia Militar, você pode confiar. Cinco e 25 de volta com o Jornal Câmara Notícia 2, já com um recado da Sanasa. Amanhã a empresa vai cortar o abastecimento de água das 8 da manhã até às 5 horas da tarde na região do Amarais. A Sanasa vai fazer uma interligação da rede no local. Vamos ver as áreas afetadas. Olha só, Jardim São Marcos, Jardim Campineiro, Santa Mônica, Chácara dos Amarais e Núcleo Residencial Campinho. E na semana que vem, Campinas cedia a 9ª edição do Congresso do Mal de Parkinson. Vamos conhecer mais da programação. O mal de Parkinson, doença neurodegenerativa crônica e progressiva que acomete em geral pessoas da terceira idade, é tema de um congresso nacional que será realizado em Campinas de 25 a 27 deste mês. A ACP, Associação Campinas Parkinson, que organizou o evento na cidade, espera a participação de associações de todo o país. Esse congresso, a cada 2 anos, é feito numa cidade. Há 2 anos atrás foi em Santos. E aí, como aqui a gente tem a faculdade de medicina, né, nós estamos há 10 anos lutando aí o pessoal achou, né, agraciar a gente com o congresso. Portador de Parkinson há 17 anos, o presidente da ACP fala sobre a importância do evento. A gente vai ter assim 12 palestras e a gente procurou colocar os melhores profissionais da região. Então, acho que vai ser muito informativo, com bastante diversificado, colocando em discussão todas as dificuldades, novidades em termos de medicamentos, mas principalmente quebrar esse preconceito através de informações, através de divulgar a doença. São esclarecimentos, né? A justiça hoje ela é muito complicada de acesso. Então, pessoas têm muito medo de procurar justiça por questão de custos, por ignorância. E nesse congresso é justamente isso, eles são esclarecimentos, é entender qual o direito verdadeiro que o portador da doença tem. Sobre os direitos dos portadores da doença de Parkinson, Bernardo falou sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Federal desde 2012, com o objetivo de incluir
quem se aposentou por invalidez, mas que adquiriu a doença depois disso. Essa é uma briga, ainda não teve uma evolução na aprovação de lei. A tendência é que, quanto maior os interesses da sociedade, esse projeto ele seja acelerado a aprovação. Mas, por enquanto, é individual. Cada um tem que procurar se socorrer da justiça e, individualmente, brigar por si. Entre os objetivos do 9º Congresso das Associações Parkinson do Brasil está a promoção da socialização do parkinsoniano. Parkinsoniano é quem tem os sintomas clássicos motores da doença, que são tremor, lentidão, rigidez e alteração do equilíbrio. Isso caracteriza a fase que nós chamamos de motora da doença, que é a fase mais conhecida e visível. Nada de chuva também nesta quarta-feira. O tempo permanece mais firme, com poucas nuvens. As chances de pancadas de chuva devem aumentar só lá por quinta-feira, gente. Vamos ver então as temperaturas para amanhã? A mínima é de 18 graus e a máxima vai chegar aos 30 graus. Essas informações são do CEPAGRE da Unicamp. Elas voltaram, viu? As meninas do Renata Valinhos, que disputariam a repescagem, foram convidadas pela federação a continuar na elite da Superliga e claro que o time aceitou. Esquecer as 2 últimas edições. É assim que a equipe de Valinhos entra na Superliga Feminina de Vôlei. Pelo 3º ano consecutivo, a equipe disputa a principal competição do país. Foi rebaixado nos anos anteriores, mas sempre recebeu um convite para permanecer na elite, no lugar de alguma equipe que desistiu. A estreia, hoje, às 8h15 da noite, no ginásio municipal Pedro Ezequiel da Silva, é contra a forte equipe de Praia Clube. Na última temporada, a equipe conseguiu apenas 2 vitórias. Quem sabe, com esta nova oportunidade, as meninas da região não conseguem uma competitividade maior e brigue para ficar entre as 8 melhores. Bom, estreia hoje em casa, já às 8 da noite aqui em Valinhos, né? O ingresso, para quem quiser ir lá no jogo, é 1 litro de óleo de cozinha. É bom ficar de olho nessa equipe que já está mais experiente. Destaque para a ponteira Paula Camila e para a oposta Franciele Lemos. Boa sorte para as meninas do Renata Valinhos. Terça dia também no nosso quadro semanal de esportes, que hoje cai na água para mostrar uma modalidade que tem apenas 40 anos, o wakeboard. Roda aí. Olá, o Olho Esporte aí desta semana está com a prancha na mão, mas dá para perceber que em nada se parece com o surf. A modalidade desta semana é o wakeboard. Você conhece? O Pedro Doca é atleta profissional de wakeboard, é o atual campeão brasileiro e, para quem está em casa, não tem a menor noção do que é a modalidade. Que explicação que você passa para a gente? Então, o wakeboard, ele é um esporte que normalmente a gente pratica ou atrás do barco ou nesse sistema, chama cable park, que a gente tem aqui atrás. No barco a gente utiliza a marola que o barco forma, né, faz, para a gente fazer as manobras de um lado para o outro. E aqui a gente utiliza obstáculos, que são construídos, para fazer as manobras. O equipamento básico é uma prancha, bota, colete e capacete. Em uma competição de wakeboard, no Campeonato Brasileiro que você foi campeão, como é que funciona? Sistema de pontuação, existe um circuito que você tem que fazer, falar um pouco das manobras que existem no wakeboard? Então, depende do campeonato, cada campeonato tem sua forma de julgar, certo? Cada manobra vale um ponto, mas normalmente a gente tem uma volta, né? Tem um percurso para fazer e nesse percurso a gente pode fazer o tanto de manobra que a gente conseguir, entendeu? E aí existem 3 tipos de manobra, são as rampas, air tricks, que a gente não usa nenhum obstáculo, somente a força do cabo para mandar as manobras, e os obstáculos, corrimãos.
O Bruno Justin também é atleta profissional de wakeboard e está aqui com a prancha. Ela é diferente da prancha que todo mundo conhece do surf. Quais são as características dela? Bom, a principal diferença dessa prancha é que a gente tem a bota grudada nela, né? Então ela se parece bastante com o snowboard. Ela é uma prancha que tem a bota fixada e tem as canaletas, ela pode ser lisa também. Tem uma camada aqui que faz deslizar mais nos obstáculos. E ela também tem uma flexibilidade que faz com que você consiga mandar as manobras com mais envergadura. O wakeboard é um esporte amador aqui no Brasil. Tem como se manter da modalidade? Existe um calendário no país? Existe sim um calendário feito pela ABW, que é a Associação Brasileira de Wakeboard, com várias etapas durante o ano. Porém, ainda é difícil de patrocínio você conseguir ter uma visibilidade grande de televisões e etc. das mídias para os patrocinadores se interessarem. Como o esporte está começando, então é difícil a gente ter esse incentivo mesmo de capital. E para finalizar, vamos falar um pouco de Série B, futebol. Daqui a pouco, às 7h15 da noite, no estádio Brinco de Ouro, o Guarani recebe o ABC. Uma equipe praticamente rebaixada, muito fraca tecnicamente. Então, se o Bugre não quiser entrar na zona da degola nesta rodada, precisa de uma vitória. E hoje também, gente, lembrando que é a estreia do técnico Lisca, que mexeu bastante no time. Vamos ver então se dá certo. Amanhã a gente traz o resultado da partida na primeira edição do Câmara Notícia, 12h30. A gente se vê amanhã.